então vamos começar da seguinte forma, para o pessoal ter o entendimento real disso. Na realidade, o que é o Pronampe e qual é o seu objetivo principal, a sua principal meta? Olhando, o Pronampe é um programa do governo federal, né? O próprio nome meio sugestivo, né? É o Programa Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. E ele tem como objetivo principal aí, Orlando, reduzir aí né? Ele vem com um juros subsidiado, juros mais baixos, né? Para poder ajudar essas empresas, né? Que tem o objetivo aí de repente levantar um valor para capital de giro ou para investimento, para que consiga captar esse valor aí no mercado, num juro mais barato do que os bancos comerciais, né? E poder fazer o crescimento da própria empresa de uma forma geral. Esse programa ele já existe há bastante tempo ou foi implantado agora através do governo federal? Esse programa já tem surgiu mais ou menos na época da pandemia, Orlando. Quando deu a pandemia, daí deu aquele problema todo e Sim. teve uma dificuldade muito grande. O governo, com o intuito de poder, né, ajudar as empresas para se manterem, né, abertas, portas abertas, porque tinha várias empresas naquele período e acabou fechando, sim, né? Sim. Foi um caos, não é? Essa que é a realidade. Parece que foi ontem, mas né, bem que passou. Exatamente. É muito parecido com o Banco do Povo, né? Que exatamente. Oferece recursos para quem tem uma pequena empresa comprar aquilo que é necessário para poder manter a porta aberta, né? Mais ou menos isso, né? Isso, então, até a gente já teve a oportunidade de trazer em uma outra situação também um programa que é do governo do estado de São Paulo. A gente comentou isso aí, né? Isso. E agora isso aqui é um programa do governo federal, né? Que doutor Sérgio, e na realidade quem é que pode se beneficiar desse Pronampe, esse programa, e quais são os critérios para a sua elegibilidade? Orlando, no Brasil a gente tem algumas regras da questão de porte de empresa, né? Então, uma micro e pequena empresa ou uma empresa de pequeno porte, para ela se enquadrar nessas condições, ela tem que ter faturamento ano de até 4 milhões e 800 tem um mil. teto. Tem um teto. Né? Então, todas as micros e pequenas empresas que são enquadradas desse percentual de faturamento ano aí, perfeito, né, e que estejam, obviamente, né, com as obrigações em dia, né, todos os impostos recolhidos, né, porque você vai precisar de certidões negativas de débitos, tanto né, federal, de fundo de garantia, essas coisas, você tem que estar com essas documentações em dia para você poder ter o crédito disso aí. Então, basicamente, é a micro e pequena empresa com faturamento de 4 milhões e 800 mil ano e em dia com suas obrigações. Quer dizer, o teto é até 4 milhões e 800 mil reais ano. Para poder se beneficiar desse programa, né? Exatamente. E quais são, doutor Sérgio, as principais vantagens do Pronampe em comparação a outras linhas de crédito, a linha de crédito convencional? Orlando, é assim, a burocracia é uma coisa que é interessante, porque o governo fez essa linha de crédito, apesar de ele ter as exigências documentais, né? Ele não te obriga a direcionar onde você vai aplicar o dinheiro. Você pode pegar esse então não tem direcionamento? Não. A empresa minha empresta esse dinheiro e eu é que vou direcionar onde eu quero, mas na empresa. Exatamente. Você comentou do Banco do Povo. O Banco do Povo tem umas linhas de crédito, mas direcionado, um exemplo. Vou comprar um computador. Então ele tem financia que ser para aquilo, aquele né? computador. O Pronampe não. O Pronampe ele vem para a empresa pode optar por deixar como um capital de giro, né? Sim. De repente, para você ter ali aquele dinheiro para poder manter os seus gastos, ou você pode fazer um investimento específico. Dentro de da repente, empresa. você está num comércio aí, você quer dar uma oportunidade de comprar alguma mercadoria, até para ter em estoque, repor estoque, de repente, num período que foi vendido e não conseguiu repor. Então, como administrar esse dinheiro é do empresário, né? E o empresário tem que fazer depois uma prestação de conta do Pronampe, aonde que ele utilizou esse dinheiro ou fica à vontade? Necessariamente não, Orlando. Quer dizer, se o cara quiser pegar lá e desviar para outra coisa, o azar é dele, né? Então, no final da fritada, né? A gente nem orienta a fazer isso, porque é assim... Não é legal, né? Não, e outra coisa, né, Orlando? Se você você pega uma grana dessa e investe no seu negócio, a probabilidade de você ter um retorno financeiro em cima disso e sanar, de repente, alguma dívida, de repente sua empresa está com alguma dívida, precisa resolver, e você pagar uns juros mais altos, certo, né? Empresa, um cartão de crédito, você paga lá quantos por cento ao mês? Um dinheiro disso aqui, você vai lá e quita lá, você paga um juros menor, né? Normaliza a situação. Exatamente. E o Pronampe também tem a vantagem que ele tem um período de carência também. Você tem uma carência? Nossa, é interessante, hein? Você tem a opção de escolher em começar a pagar a primeira parcela até 12 meses depois. Agora vamos falar então um pouquinho sobre a parte burocrática. Como é que eu posso, por exemplo, aumentar as minhas chances de conseguir esse crédito pelo Pronampe? Então, Orlando, o Pronampe, o que ele traz? Ele
ele traz assim tudo que a sua empresa faz de fato e declara para o governo. Certo, certo. Né? O Pronamp ele tem um teto de liberação para as empresas que vai até 30% do faturamento do último ano. Entendi. Então, um exemplo, nós estamos em 2024, a base, a referência para ser liberado o dinheiro é o ano de 23. Né? Se ele teve um faturamento, por exemplo, de R$1 milhão do ano de 23, ele tem X% de... Ele pode conseguir até R$300 mil. Até 30%. Porque o que acontece? O banco, além da questão do Pronamp, também o banco faz uma análise do CNPJ da pessoa, porque tem a questão do endividamento, né? Se a pessoa tiver com um endividamento muito alto, pode ser que você não consiga os 30%. Faz um pente fino, então. Sim, né, Leandro? Porque algumas pessoas, né, assim, não todas, obviamente, mas algumas pessoas pegam até com aquilo que você falou, com uma má intenção, né? Sim, já sim. pega com a intenção de não pagar e acha que o governo tem que, depois, lá na frente, tirar juros. É o famoso oportunista, né? Então, existe bastante, né, Orlando? Exatamente. Na Cristino, já que a gente está falando com você, Sérgio, aqui, vocês trabalham auxiliando no processo de uma solicitação do Pronamp? Eu tenho uma empresa e eu quero aproveitar essa oportunidade, essa chance. Se eu procurar Cristino, por exemplo, vocês vão me auxiliar? Qual é o caminho que eu devo tomar para me tentar conseguir esse 30% de acordo com o meu faturamento? Com certeza, Orlando. O escritório ali, né, ele trabalha justamente com isso para as empresas, né? Não só na linha de crédito Pronamp, mas como outras, até mesmo porque a gente busca ali, né, mensalmente ficar fazendo, tem um sistema que faz isso automaticamente, pesquisas das certidões das empresas para ver se está tudo em dia, se está tudo regular, porque, um exemplo, eu pego você aqui na rádio, você tem um valor X para você pagar de imposto, é mandado o imposto para você, por um motivo ou outro você acabou esquecendo. Sim. De repente isso aí passou batido, não sai a certidão, depois você precisa de um financiamento meio rápido, você não vai conseguir. Então esse acompanhamento a gente faz, né, até mensalmente e tal. Agora, dúvidas com relação a documentos, orientação, o que o banco precisa, relação a documentos, isso aí a gente sempre está fazendo à disposição do cliente. Você já faz todo o acompanhamento necessário, para que ele possa, né, ter ali esse levantamento. Porque para a pessoa levantar uma grana dessa aí, a gente sabe que tem essa parte burocrática aí, e sozinho é difícil da pessoa fazer. Então tem que ter um escritório especializado para que agilize e consiga essa documentação com mais rapidez, né? Via de regra, Orlando, é justamente isso, né? Até o Pronamp, no começo, quando surgiu, né, teve muita procura. Então, assim, algumas pessoas não estavam com a documentação em dia e demoraram um pouco para conseguir o crédito. Hoje está mais tranquilo. E teve várias firmas que teve um posicionamento negativo, não conseguiu realmente? As empresas que estavam inadimplentes, Orlando. Infelizmente... Será que são muitas ou não? Orlando, falando assim, em termos de Itaquarituba. Eu acredito assim, hoje, Orlando, assim, existem várias possibilidades de parcelamento. Então, o que acontece? O governo, tanto federal como estadual, eles têm aberto situações para as empresas se regularizarem. Eles dão oportunidades, né? Eu posso falar ali pelo escritório. No escritório, graças a Deus, não tem tanto, Orlando. É mais tranquilo. Algumas empresas mesmo que abandonaram, às vezes a pessoa está com uma dificuldade, mas são poucas, tá? E na atualidade, tem algumas empresas já procurando os escritórios para tentar levantar esse empréstimo ou não? Tem, Orlando. Sim. Várias empresas, a gente já fez documentação, a empresa já... Tem algumas empresas, inclusive, em que fez até num prazo menor de financiamento, que são até 60 meses, né? Fez um prazo menor, já quitaram, né? Então você tem a possibilidade de refazer esse empréstimo também numa segunda possibilidade. Em tese, assim, uma empresa que está tudo certinho com a documentação, não tem problema nenhum, quanto tempo leva, a partir do momento que vocês montam o processo para essa empresa, para realmente vir esse dinheiro? Orlando, a parte burocrática nossa aqui, eu tenho um caso bem recente que foi feito no escritório, assim, e foi feito, né, com uma instituição financeira, assim, né, para não fazer propaganda de nome de banco, mas foi questão de uma semana, 10 dias. Então, nossa, é tão rápido assim? É bem rápido, né? Olha Agora, aí. Depende muito da instituição, porque o que acontece? A gente prepara a documentação e entrega para eles. Daí eles que têm que rodar contrato, tem que correr atrás, fazer né? Aquelas coisas e tal. Então, assim, se a pessoa tem um bom relacionamento com o banco, com certeza é rapidinho para poder resolver isso aí. Então, olha só, pessoal, que dica é essa que o Dr. Sérgio está trazendo na edição de hoje. Você que tem uma pequena empresa, está passando por uma certa dificuldade financeira, aproveite esse Pronamp. Procura lá o escritório ou o seu escritório de contabilidade, que nós não estamos aqui direcionando escritório, né? Estão dizendo que o Dr. Sérgio tem um escritório, mas você tem outro escritório que você está acostumado, você vai, conversa com eles e de repente está aí, né, Dr. Sérgio, uma oportunidade da pessoa regularizar a situação financeira da sua pequena empresa. Exatamente, Orlando. E mesmo a pessoa que já fez, né, de repente, algum financiamento aí,
compensa analisar se o valor que foi feito à época, porque tem algumas pessoas que fizeram, que nem eu falei para você, questão de 2020. Certo. Está pagando algum ano. Então, de repente, ele conversa com o banco faz uma análise do faturamento, por exemplo, de 2023, que foi maior, ele pode ver a possibilidade de quitar o anterior e liberar a diferença para você. Acertar a situação. Acertar isso aí, entendeu? Bacana isso. Então, hein? tem algumas situações que é possível ser feita, né? E é interessante, né, para o empresário, de repente, que está precisando desse dinheiro para dar uma alavancada aí no seu comércio. Principalmente nessa época de final de ano, né? Que daí depois vem os períodos de maior arrecadação. Porque e esse ano foi um ano meio complicado, né, doutor Sérgio? Para todo mundo, né? Não foi um ano meio atípico, né, o 2024. Está sendo, né, Orlando? Está sendo, né? Porque a região nossa depende bem do setor agrícola, né? A gente acredita que agora, né, nesse segundo semestre, daqui para frente, dê uma aquecida no comércio, né, no mercado, porque é difícil, né, de enfrentar essa situação. O problema agrícola aí que você acabou de mencionar é uma situação realmente difícil em relação à soja, por exemplo. Né? Exatamente, repercute de uma forma geral. Sim, né? sem dúvida. Não tem como a gente não sentir. E qualquer setor sente. Exatamente. Né? Independentemente da área. Mas então tá bom, doutor Sérgio, alguma colocação que você queira fazer aqui nesse tema aí, Pronamp, que a gente conversou? Sinta-se à vontade. Orlando, eu acho que era isso mesmo que foi conversado, né? Só agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui, né? Não, sempre à disposição. Isso aí não é problema. É importante a sua participação, porque é muito construtivo esse nosso bate-papo, porque você sempre está trazendo temas aqui que chamam a atenção do comércio e até das pessoas físicas, né? Maravilha, conversamos com o Dr. Sérgio Cristino. O assunto hoje foi como aumentar as chances de conseguir um dinheiro aí através do Pronamp para a sua empresa. Dr. Sérgio, obrigado, bom fim de semana e vamos contar contigo a semana que vem. Eu que agradeço, obrigado a todos. Tá certo.